Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está hoje dentro da aula de Ciências da Natureza. Vem aqui comigo que você está na aula 7, etapa 2, módulo 1, unidade 2, segundo semestre. No objeto de conhecimento da nossa aula, nós temos os fenômenos naturais. Na aula anterior, você estudou um pouco sobre as camadas da atmosfera. Dentre elas, aqui nós vivemos a troposfera. E acima da troposfera, nós temos a estratosfera. É na estratosfera que se localiza uma camada muito importante. Você lembra qual que é o nome dela? Se a resposta for sim, você vai descobrir que essa camada é uma camada de ozônio. Camada essa que vai proteger os seres vivos contra a radiação ultravioleta. Camada de ozônio, então, está localizada na estratosfera. Ponto importante para você que está estudando no ensino fundamental e também vai avançar seus estudos posteriormente para o ensino médio. Dentro, então, dos nossos seres humanos, incluindo tanto o professor aqui que vos fala e até mesmo vocês, nós temos que a exposição a essa radiação está associada também a danos relacionados à visão, ao seu envelhecimento mais cedo, que é o precoce, e à supressão do sistema imunológico. A exposição à radiação também pode desenvolver o câncer de pele. Os animais também sofrem as consequências do aumento da radiação. Animais mais atingidos hoje, conforme o agravamento do efeito estufa, que também já falamos em aulas anteriores, é o pinguim e o urso polar, devido a um fator importante. Que fator que seria esse, professor? O degelo das calotas polares e também, consequentemente, uma alteração climática muito intensa. Então, não somente o pinguim, não somente o urso polar, mas todos os seres vivos são afetados com o agravamento do efeito estufa, causado este fenômeno por um buraco denominado de buraco na camada de ozônio, aumentando também a exposição aos raios solares. Vem aqui comigo para continuarmos os nossos slides. Os raios ultravioletas prejudicam os estágios iniciais do desenvolvimento de peixes, camarões, caranguejos e outras formas de vida aquática, a produtividade do fitoplâncton, base da cadeia alimentar aquática, provocando um desequilíbrio ambiental. O fitoplâncton, para você também que está estudando, sabe que ele é o maior produtor de oxigênio do mundo. Ao contrário de que antes imaginávamos, há 20, 25 anos atrás, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Até porque a função do pulmão é produzir gás carbônico. E ao contrário do que imaginamos, a Amazônia produz grande quantidade de oxigênio, mas não em proporção maior do que o fitoplâncton. Então, o maior produtor, o nome certo seria esse, o maior produtor, de oxigênio do mundo são as algas, em específico o fitoplâncton. A Amazônia também produz oxigênio, só que grande parte do oxigênio que a Amazônia produz, ela consome. Fato importante. Vem aqui comigo para nós continuarmos na destruição da camada de ozônio, fato esse de impacto ambiental violento no nosso planeta Terra. Como você já viu em aula anterior, o ozônio é destruído na estratosfera pela radiação ultravioleta do Sol. Para cada molécula de ozônio que é destruída, um átomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio são formadas, podendo se recombinar para produzir o ozônio novamente. Essas reações naturais de destruição e produção de ozônio ocorrem de maneira equilibrada. Ora bem, se ela acontece de forma natural, qual que seria o impacto gerado ou o desequilíbrio causado pelo buraco na camada de ozônio? Ela é causada por ações antropomórficas ou ações antrópicas, causadas pelo próprio ser humano.
como carros, indústrias, queimadas, ar-condicionados e principalmente um gás chamado de CFC. Vamos continuar na nossa aula? Ok. Apesar da sua relevância, a camada de ozônio começou a sofrer efeitos da poluição provocada desde a sua industrialização mundial, com relação muito importante com a Revolução Industrial na Inglaterra. Observe essa imagem que a gente também viu na aula anterior. Eu tenho o raio do sol, eu tenho aqui o gás e eu tenho um radical de cloro, que você vai aprender na química, que quebra a ligação, o cloro aqui, com o O3, que é o ozônio. Dessa forma, o cloro se liga com o oxigênio, e agora aprofundando mais nessa aula, o oxigênio vira uma molécula que é liberada na atmosfera e o O3 agora perde a sua função e seu efeito uma vez que ele é quebrado. O átomo de oxigênio na atmosfera, ele pode, né, quebrar novamente essa ligação como molécula de monóxido de carbono e ele pode produzir oxigênio liberando um radical de cloro. Quando ele vai voltar a ser ozônio de novo? Depois de muito tempo, caso nós consigamos aí preservar o meio ambiente. Pois bem, o buraco na camada de ozônio, então, é prejudicial para o planeta Terra, uma vez que ele aumenta a quantidade de raios solares, conforme nós também estudamos na aula anterior. Se nós estivermos aumentando a quantidade de raios solares, vamos estar também aumentando a temperatura do planeta Terra, que gira em torno, em média, naturalmente, de 25 graus Celsius. Temperatura essa ideal para o surgimento da vida. Porém, cada ano essa temperatura tem aumentado ao redor, em média, de 1 grau. Dessa maneira, nós temos que o buraco na camada de ozônio é um fenômeno de queda acentuada da concentração de ozônio na região, principalmente da Antártida, conforme a figura que vocês vão ver posteriormente. O processo dessa diminuição vem sendo acompanhado desde 1980, há muito tempo atrás. Inclusive, galera, no Brasil. Então, o Brasil também vai sofrer o processo aí de agravamento. E cumprir metas para eliminar substâncias destruidoras é um protocolo que deve ser seguido por todos os países. No âmbito de protocolo de Montreal, esperava-se que a camada de ozônio recuperasse os seus níveis no início da década de 1980. Ora, isso não aconteceu, né? Então, nós temos aí essa imagem que mostra justamente a evolução lá de 80 para 87 para 2019. Justamente o quê? A destruição da camada de ozônio, causando aqui um buraco. Pois bem, como preservar a camada de ozônio então? Sabemos como pesquisadores, professores, estudantes e cidadãos que fontes alternativas de energia, como a energia solar e a energia eólica, são muito importantes na preservação e conservação da camada de ozônio e também do meio ambiente. Dessa forma, o uso aí de carros elétricos pode ser uma alternativa viável. Essa energia elétrica e teoricamente limpa poderia sim contribuir para diminuir os poluentes emitidos para a atmosfera. É claro que se hoje nós estudarmos a energia elétrica do Brasil, nós vamos ver que grande parte dela provém das hidrelétricas. E essas hidrelétricas também causam processo de poluição e também causam processo de destruição. Menor que em relação aos combustíveis fósseis, mas não ainda 100% limpa, ok? Fique atento para esse ponto. Então, combustíveis fósseis, como por exemplo a gasolina, geram muitos poluentes que destroem o nosso planeta. Então, no caso do carro elétrico, em relação ao carro movido a combustão de combustível fóssil, ele é melhor do que o carro a combustão, mas ainda não é o ideal. Então, nós temos aqui que nós
durante muitos anos, desde a década de 70 e 80, estamos tentando preservar não só a camada de ozônio, mas como também todo o ambiente. O Protocolo de Montreal é um acordo global para proteger a camada de ozônio, eliminando gradualmente os produtos químicos. O acordo entrou em vigor em 1989. É um dos acordos ambientais globais com maior sucesso. Graças ao esforço colaborativo de nações ao mundo, a camada de ozônio está se recuperando e muitos benefícios ambientais e econômicos foram alcançados. Mas recuperando como, professor? Gradativamente, lentamente. Muito ainda precisa ser feito para que nós, seres humanos, consigamos preservar o nosso próprio planeta. Alternativas como viagem à Lua, para que a população vá para a Lua, morar na Lua, ainda são pouco prováveis. E mesmo dessa forma, a gente estaria deixando de cuidar da nossa própria casa. Então, vamos fazer uma viagem para Marte, que bacana. Agora toda a população da Terra vai morar em Marte. Se isso for possível, nós também, fica a pergunta, nós também não vamos destruir o planeta Marte? Então, basta olhar para nós mesmos para começar a preservar e cuidar do nosso planeta. Talvez encontrar alternativas do mundo da ciência, do mundo fictício, não sejam as alternativas mais plausíveis para você, estudante. Vem aqui comigo então na nossa aula, que está chegando na reta final, que nós temos aqui medidas para evitar que a camada de ozônio seja destruída, como por exemplo, evitar a compra de sprays com CFC. Alguns desodorantes, repelentes e inseticidas ainda têm CFC. Utilizar transporte coletivo ou compartilhado, se possível, caminhar até o local desejado ou utilize transporte não poluente. A bicicleta é um deles, veículo elétrico é outro, pois os gases emitidos pela queima de combustíveis prejudicam a camada de ozônio. Diminuir o uso de plásticos e incentivar a reciclagem. Ponto de atenção para você, estudante, já que são usadas substâncias químicas nocivas à camada de ozônio na produção do plástico. Individualmente, essas atividades podem parecer muito pequenas, certo? Mas, ao longo prazo e gradativamente juntos, podemos melhorar o nosso planeta. Então, atitudes como, por exemplo, evitar o uso do plástico contribuem sim para a preservação do meio ambiente. Dessa forma, você que, por exemplo, está assistindo esse vídeo, ao realizar uma queimada, irá pensar 2 vezes antes, por exemplo, de queimar ali um pasto de uma região que é mesmo sua, por conta que a queimada vai gerar muitos poluentes. Combinado? E o que mais que nós temos para o final da nossa aula? Coisa boa, dura pouco, hein? Vem aqui comigo. A camada de ozônio, como vocês estão observando aqui nessa imagem, ela estava localizada sobre a Antártida, o que agrava o degelo das calotas polares, uma vez que a Antártida é formada de uma grande quantidade de gelo. Gelo esse que na física entra em fusão, mudança do estado sólido para o estado líquido. Só que esse buraco está mudando de posição. Fica a dica para você, estudante, então, ao final dessa aula, assistir o vídeo deste canal Olhar Digital para entender um pouco mais da camada de ozônio e do agravamento do efeito estufa. Ok? Na aula que vem, iremos continuar o nosso estudo dentro das camadas da atmosfera. E uma das mais importantes é a estratosfera com a camada de ozônio. Mas todas elas têm seu grau de importância, têm a sua função e sua participação em um contexto geral. Não se atente a falar que uma é mais importante que a outra. O professor aqui que vos fala, ele coloca que a camada de ozônio é muito importante, mas as outras também são, como, por exemplo, a camada que nós vivemos, que é a troposfera. Não se esqueçam disso. A camada que você vive é denominada troposfera. Fica então o meu grande abraço para vocês e te espero na próxima aula com lápis e caneta na mão. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau, valeu!
Música